Teve algum caso específico que você julga que foi um caso realmente muito complexo, muito Olha, complicado? houve um Não caso. precisa citar nomes, Não, não, mas esse eu vou obviamente. citar porque é público. Uhum. Houve um caso em que eu senti, assim, tive a sensação de estar fazendo história. Hum. É aquele caso da Andara, daquela transexual Sim, sim. que foi linchada, agredida em plena luz do dia, depois posta num carrinho de mão, levada. As imagens correram o mundo, lembra disso? Me lembro dessa história. As imagens correram o Faz muito mundo. tempo isso, eu não me Isso foi lembro. 2000, e eu tinha acabado de deixar a secretaria, foi 2017. Hum. 2017. E eu fui, curiosamente, eu estava um sábado. O fato ocorreu, o fato ocorreu num determinado dia, não tenho aqui as datas, e 15 dias depois, mais ou menos, as imagens surgiram. E eu estava em casa pela manhã, um sábado, e olhando o celular, e se alguém me mandou essas imagens, né? Aquilo me chocou. E no mesmo instante, um grande amigo, o Paulo Diógenes, aquele humorista que faz a Sim. Raimundinha, né? O Paulo Diógenes, à época, era coordenador de políticas para a população LGBTI do município. E é um amigo. E o Paulo me ligou e disse, Hélio, pedindo se eu poderia assistir a família naquela situação. A família da Dandara, não é? Eu prontamente me dispus e eu fiz a assistência da acusação. Ao lado do promotor Marcos Renan, um Uhum. grande membro do Ministério Público, um grande penalista, um homem comprometido com a causa da justiça, e dividimos a acusação daquele caso. E eu te digo que eu intuo que esse caso está para os direitos da população LGBT como o caso Maria da Penha está para os direitos femininos, a questão da violência doméstica. Uhum. Para te dar uma ideia, porque aquilo, e aí uma tecnicalidade importante, a transfobia foi tida como motivo torpe. Isso era importante para marcar esse precedente. A torpeza, o crime cometido por transfobia, fosse equiparado, fosse elevado à qualificadora fosse tido como uma qualificadora da torpeza, não é? Traduz aí para mim torpeza, só Vamos porque lá, motivo torpe é é uma fútil, uma qualificação. besteira, o que é motivo O torpe? torpe é um motivo especialmente reprovável. Certo. A futilidade é um motivo insignificante, que não justifica aquela Aquela reação ração. criminosa. Sim. Já a torpeza é um motivo, claro, todo crime gera repulsa, mas a torpeza ela gera uma especial repulsa. Uhum. Tá? E a gente conseguiu o reconhecimento da transfobia como motivo torpe. Foi um júri que começou às 8 da manhã e terminou às 3 da manhã do dia seguinte. Né? E Bem longo. nós tivemos ali, para te dar uma ideia desse caso, da repercussão desse caso, eu recebi, o nome não lembro, mas o equivalente à CNN chinesa, que pega 100 países ali da Ásia, né? Uhum. CGTV, acho que é isso, CGTV. Eu recebi uma equipe da CGTV lá para dar uma entrevista sobre isso. Teses de doutoramento, monumentos em Nova York, praça no Distrito Federal, o nome de Dandara. Aqui você tem equipamentos já com nome, não é? Aquilo colocou na ordem do dia a questão da discriminação e da violência contra essa população. Mas não houve nenhuma lei criada no calor da emoção também, não? Não, 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 não. O que fez Que... inserir é esse debate. Certo. Porque, veja, a Maria da Penha aconteceu, sei lá, mais de 20 anos depois, a Lei Maria da Penha. Certo. A Lei Maria da Penha em 2006. A Maria da Penha foi vitimada na década de 80. Né? Uhum. Então, inseriu na ordem do dia a questão dos direitos da população LGBT, que é uma Uhum. população invisibilizada.
né? E se te digo mais, se não fosse, o caso só ganhou essa repercussão porque houve imagens. Mas Gravado. é, enquanto ela estava sendo agredida, em plena luz do dia, Carlos. Não, é ridículo. Nenhuma agressão é E provada. enquanto ela estava sendo agredida, várias pessoas ligaram para o CIOPS. Olha, estão batendo aqui numa pessoa. E a polícia passou mais de 40 minutos para atender a ocorrência. Se ela tivesse, quando ela chegou, já não tinha o que fazer. Se ela tivesse tido uma resposta, um tempo de resposta imediato, teria evitado essa morte, né? Então essas pessoas, elas foram a júri, todas condenadas, né? E numa entrevista que dei, eu disse que faltava uma pessoa, faltava um ente no banco dos réus. Que era o Estado. O Estado, Faltava esse ente. Por que não deu a resposta policial, não veio a tempo? Porque aqueles caras que cometeram aqueles crimes eram miseráveis, desgraçados sociais. Por que a Dandara era uma miserável? Né? Por tudo isso. Os caras hoje estão soltos, não estão, não? Olha, eu não acompanhei a execução penal. Né? Eu acompanhei só os julgamentos. Né? Acompanhei só, a minha participação foi na instrução e nos julgamentos. Eu, na execução penal, não existe assistência da acusação na execução penal. Portanto, eu não acompanhei. Né? Mas eu acho que foi um caso simbólico, porque inseriu na ordem do dia. Inseriu na pauta, né? Na pauta. Inseriu na pauta essa discussão. Foi tese de mestrado. Angelina Jolie, aquela atriz lá, tuitou isso aí. Né? Então foi uma repercussão imensa no mundo inteiro. Né? Uma repercussão imensa no mundo inteiro. Então esse foi um caso que me marcou. Grande repercussão, né? Foi uma repercussão. Grande repercussão. E um caso muito importante, né, para o movimento LGBT, foi um caso importante, porque é uma população historicamente invisibilizada e alvo sempre de discriminação, de violências e tudo mais. Com certeza. Nenhuma discriminação, racismo, nada se justifica, né? É justificável, né? Nada. Todo mundo tem que ser tratado. Esse talvez tenha sido um caso emblemático, né? O Hélio era estudante de Direito, foi assistir o júri. Né? Foi. Devia estar suando muito, viu, lá? e foi assim, um marco. Eram quantos, hein, os caras? Nesse primeiro julgamento eram 6. Eram tudo morador de rua? Era tudo... Não eram moradores de rua. Eram pessoas lá da comunidade, né? E a acusação de que Dandara teria praticado furtos, né? E aí eles começaram o espancamento. Sem prova, né? Esse negócio do furto. Não, só... Justificativa mesmo. E ela foi... E é simbólico. Quando ela já espancada, sem nenhuma capacidade de reação, eles puseram num carrinho de mão, esses de construção. Sim. Aí você vê a coisificação, né? O símbolo da coisificação, tornada coisa. Conduzida num carrinho de mão, e lá à frente deram 2 tiros no rosto dela. E depois jogaram uma pedra sobre o rosto. Foi mesmo. E como é que eles Isso aí já não está filmado, né? Isso aí já não está filmado. A última Mas teve cena, testemunha disso, não? A perícia, né? Perícia. A última cena eles conduzindo num carrinho de mão. Aí os tiros no rosto e a pedra que lançou sobre o rosto dela, isso aí foi conclusão da perícia. Essa filmagem era de uma câmera de segurança? Não, celular. Eles próprios filmaram. Eles próprios. Eu acho que deve estar disponível isso ainda aí. Que nem os traficantes do Rio de Janeiro, que fica filmando eles lá de fuzil lá. Sim, foi para eles próprios filmaram. Aff, mano.